Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos fazer o estudo de mais uma das nossas atividades aqui com as correções do capítulo 4. Acompanhem comigo aí no seu livro. Vamos lá? Medidas de capacidade de volume, então, nós já vimos que é o comprimento vezes a largura aqui e depois a altura. Eu faço a multiplicação dessas três medidas, ok? Vamos lá? Lá na página 174, o exercício 20. Acompanhem comigo lá na sua apostila. Página 174, exercício 20. Olha bem aquela imagem ali. Letra A. Quantas caixas foram arrumadas no comprimento da pilha? Comprimento. Vamos ver aqui então quantas caixas foram? 1, 2, 3, 4, 5. 5 caixas. E na largura? 3 caixas. Vamos ver? 1, 2, 3. Aqui o comprimento, aqui a largura. Na largura, 3 caixas. Quantas caixas formam a altura da pilha? A altura. Olha lá. 1, 2, 3, 4. 4 caixas formam a altura da pilha. Letra D. No total, quantas caixas foram arrumadas na empilhadeira? Para nós sabermos, então, o volume, né? A quantidade de caixas que tem aqui, o total, nós vamos, então, multiplicar essas três medidas. 5 de comprimento, 3 aqui de largura e 4 de altura. 5 vezes o 4 vai ser 20. 20 vezes 3, aqui, ó, 5 vezes 3, 15. Vezes aqui o 4 aqui, 60. A ordem que eu multiplico aqui não tem problema, tá? Vai dar a mesma quantidade, 60 caixas, ok? Então, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 4, 60 caixas no total. Se contar uma por uma, sem contar, né? Se nós não contássemos uma por uma, de que maneira poderíamos então encontrar o total de caixas? Fazendo esta multiplicação aqui que eu acabei de falar para vocês do volume, multiplicando as três medidas, o comprimento, a largura e a altura, ok? Quais são as medidas necessárias para se descobrir o volume da pilha de caixas? São necessárias 3 medidas. Quais são elas? O comprimento, a largura e a altura, ok? Se você não conseguir corrigir tudo junto comigo, você pode dar um pause depois, aí no seu computador, fazer com calma e depois continuar assistindo o vídeo, tá bom? Vamos lá. Na página 174, nós temos ainda ali, ó, o exercício 21. Olha lá o exercício 21. As medidas de uma piscina olímpica são de 50 metros de comprimento, 25 de largura e 2 de altura. Qual é o volume dessa piscina em metros cúbicos? Sempre que nós falamos em volume, vocês viram lá já que nós temos que colocar a unidade de medida ali tem que ser em cúbicos, né? Metros ou centímetros, né? Cúbicos, ok? Então, vamos continuar aqui. Se eu tenho 50 de comprimento, 25 de largura e 2 de altura, a mesma coisa, eu vou multiplicar as três medidas. Se eu multiplicar aqui, eu vou ter 2.500 metros cúbicos. Lembrando que a unidade de medida tem que ser sempre a pedida no exercício. Lá nós estamos falando em metro, a minha resposta vão ser em metros, no caso de volume cúbico, ok? Vamos continuar. Eu tenho agora aqui o exercício 22. Sem efetuar cálculos, estime qual das caixas ao lado terá o maior volume de água quando estiver cheia. Observe as duas caixas e eu vou fazer então aqui a comparação entre as duas. Eu já sei que volume eu multiplico as três medidas, então vamos lá. 2 vezes 1, 2. Vezes 1, 2. Então, ela vai caber 2 metros cúbicos. E a outra caixa? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2 metros cúbicos. Ou seja, então, qual dessas aqui
vai caber mais, né? Agora avalie a sua estimativa usando uma calculadora. O que você pode descobrir, né? Se nós calcularmos esses números aqui, crianças, essas medidas, as duas vão ter a mesma quantidade em volume, vão caber a mesma quantidade em volumes aqui, tá bom? 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2, 2 metros cúbicos. A próxima caixa, 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2 metros cúbicos, ou seja, cabe a mesma quantidade. Aqui nós temos essa atividade que é por estimativa. Vamos estimar quantos metros cúbicos cabem em cada figura aqui. Olha só, esta aqui é a menor, então provavelmente uma caixa, né? Geralmente cabe o quê? 1 metro cúbico, não vai caber mais que isso. E o caminhão? Se a caixa tem 1 metro cúbico, o caminhão aqui, ó, ele não pode ter menos e nem muito mais. Se nós avaliarmos essa carroceria aqui, ó, vai caber aqui 8 metros cúbicos. Se aqui cabe 1, aqui vai caber 8, mais ou menos, né? Nós estamos falando de estimativa, não é o total correto ali, né? O total 100% ali, né? Nós estamos falando aqui de estimativa, aproximadamente essa quantidade de metros cúbicos vai caber. E nesta imagem aqui, ó, aqui da impressão, que é um armazém, né? Onde eles guardam aqui, onde eles deixam aqui armazenado aqui, ó. Pode ser isso aqui, podem ser sacos de cimentos, talvez, né? Mas se o caminhão tem 8 aqui dentro, por ser um armazém aqui, né, um lugar onde eles estão armazenando, provavelmente vai ter muito mais. Mas não tanto igual a 300. Vai ser em média aqui uns 60 metros cúbicos, ok? Vamos continuar, queridos. Lembrando que essa atividade é por estimativa, tá? Nós não temos ali os valores absolutos assim, né? Vamos lá. Nós temos agora o nosso exercício aqui, ó, que nós temos aqui um gráfico, tá? Acompanhem comigo lá. É o exercício 24 da página 175. Olha lá. Qual é o volume de cada tipo de embalagem? Neste gráfico aqui, nós vemos aqui, ó, que as embalagens A, aqui são a B e aqui são as C. Olha só, olha a quantidade, né, de A, de B e de C aqui pelo gráfico, né? Nós vamos observar aqui que a quantidade aqui de embalagens que foram reaproveitadas, né? A A foi mais, né? Olha aqui a quantidade que está em relação às outras. A letra A está me perguntando qual é o volume de cada tipo de embalagem. O volume, então, é a medida dessas três aqui, ó. Vamos lá? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 12, se nós fizermos a conta, vai ter 300. 300 o quê? Centímetros cúbicos. Nós temos que usar esta medida aqui que está sendo dada aqui no exercício, centímetros. Como é volume, vai ficar ao cubo, né? Multiplicamos essas três medidas. Olha aqui a figura B. 5, 5 e 5. Vamos multiplicar. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125 centímetros cúbicos. Atenção aqui, nós estamos falando de centímetro, tá? A unidade de medida aqui é o centímetro. Vamos lá para a figura agora C. 5 vezes 4 vezes 6. 5 vezes 4, 20 vezes 6, 120 centímetros cúbicos, ok? Vamos continuar? Letra B. Qual foi a caixa mais reaproveitada? Nós vimos aqui, então, que foi a caixa de 300 centímetros cúbicos, ou seja, a caixa A, né? A caixa A aqui foi a que mais foi reaproveitada. Letra C. Uma caixa de papelão, como a da imagem ao lado, é suficiente para armazenar quantas das embalagens do maior volume indicadas no gráfico? Olha lá, essa questão nós temos que fazer uma boa observação aqui nesta imagem aqui. Olha, eu sei, aqui tá me pedindo, né, para ver quantas embalagens vão caber aqui dentro. Vamos ler novamente, sempre é bom lermos 2 vezes o exercício, para
identificar o que está sendo pedido. Uma caixa de papelão, como a da imagem ao lado, é suficiente para armazenar quantas das embalagens de maior volume? Nós vemos que a embalagem de maior volume aqui é essa aqui, ó, né? A laranja, é a caixa A, ok? Então, quantos vão caber aqui dentro? Se eu quiser colocar essas caixas aqui dentro, quantas dessas aqui vai caber nesta caixa de papelão? Crianças, se eu tenho 5 centímetros aqui, ó, de comprimento, aqui, ó, 5 centímetros de comprimento, e aqui eu tenho quanto? 5 também aqui, ó, na largura. Aqui nesta caixa eu tenho 30. Se cada uma tem 5, então 30 divididos por 5. Se eu colocar 5 aqui dentro, ó, 6 caixas aqui dentro, porque 30 divididos por 5 é igual a 6. Vão caber 6, ok? 6 vezes 5, 30. Então, eu posso colocar 6 caixas aqui dentro, ok? Aqui eu tenho 20 centímetros. E o exercício me diz lá, ó, que elas têm 5 centímetros aqui, ó, de largura. Então, na largura, então, eu tenho 20 centímetros. E se cada uma tem 5, 20 divididos por 5 é igual a 4. Então, eu vou conseguir colocar aqui, ó, 6 e aqui 4. 6 vezes 4, 24 caixas aqui dentro. Vamos só relembrar aqui, ó. Se eu tenho 30 centímetros aqui e cada dessas caixas aqui, ó, cada uma delas tem 5, 30 divididos por 5 centímetros. 30 centímetros aqui, vou colocar então 30 divididos por 5 centímetros de cada caixa. Vão caber 6. 30 divididos por 6 vai dar 5, né? Então, 6 caixas aqui. Aqui eu tenho 20. 20 divididos por 5 vão ser 4. Então, nesta caixa vão caber 24 embalagens, tá bom? Vamos lá, exercício 25. A quantidade de mangas produzidas no quintal da casa do Márcio e da Gláucia é maior do que a quantidade que a família consegue consumir. Então, eles decidiram empreender. Além de geladinhos e picolés, produzem suco de manga e os fornecem para 2 lanchonetes do bairro. Veja a embalagem que eles utilizam. Olha aqui a embalagem que eles utilizam para colocar o suco, né? Nós temos 10 de altura, 10 de comprimento e 10 de largura. Ou seja, qual é o volume de suco em centímetros cúbicos que a embalagem contém? Só fazermos a multiplicação das 3 medidas. 10 vezes 10, 100. Vezes 10, 1000 centímetros cúbicos. Lembrando que aqui é centímetros, a minha resposta vai ser em centímetros cúbicos, porque nós estamos falando de volume, tá bom? Harrison disse que viu em uma casa antiga uma caixa d'água de forma cúbica, com capacidade de 1000 ml e garantiu que a caixa tem as seguintes dimensões: 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. Sua percepção, se a percepção dele estiver correta em relação a essas dimensões, qual é o volume em metros cúbicos? Lembrando que eu vou multiplicar, então, as minhas medidas. Olha aqui, ó. 1 vezes 1 vezes 1. Nós estamos falando de metro, vai ficar, então, metros cúbicos. Então, vai ter aqui 1 metro cúbico, ok? Vamos continuar aqui, ó, no exercício 27 aqui. Sabendo que tanto 1000 centímetros cúbicos como 1000 ml correspondem a 1 litro, o que você pode concluir, né, sobre centímetros cúbicos e litros, mililitros aqui? Nós podemos concluir, então, que as unidades são diferentes. Aqui é centímetros cúbicos e aqui são ml, ok? Aqui no caso 1 litro, né? 1000 ml. Se eu tenho aqui, ó, essas unidades podem ser diferentes, mas a medida é equivalente, ok? Aqui, ó, tenho 1000 e aqui também tenho 1000. As medidas são diferentes, mas equivalem à mesma quantidade, tá bom?
Vamos continuar. Qual é o volume da caixa d'água em forma de paralelepípedo com 3 metros de comprimento e 5 de altura? Queridos, nós temos como calcular o volume de algum lugar sem que ele esteja com as 3 medidas? Não, não temos. Então, nesta questão aqui, nós não temos como calcular, porque eu só tenho do comprimento e da largura, eu não tenho a altura, ok? Nós não temos, então, como calcular. Agora vamos aqui para o verdadeiro ou falso, né? Vamos ver se essas alternativas são verdadeiras ou falsas, né? A capacidade de um recipiente está diretamente relacionada a todo o espaço disponível para ser ocupado dentro dele? Sim, está relacionada, né? A todo o espaço que nós podemos ocupar dentro dele, né? Ok? O ml, letra B, o ml e os centímetros são unidades diferentes com medidas distintas? Não, nós acabamos de ver lá, né? Que eles são medidas diferentes, né? Mas as medidas são iguais, ok? As unidades aqui, né, ó, de medida são diferentes, mas a quantidade deles são iguais. A forma mais rápida de medir a capacidade ou volume de uma caixa d'água é com o auxílio de uma garrafa de 1 litro? Vamos analisar aqui. Para eu medir uma caixa d'água, a caixa d'água tem geralmente, no mínimo delas, são 500 litros, né? Pode ter menor, mas geralmente são 500 litros, 1000 litros e assim por diante. Se eu usar a garrafa de 1 litro, será que eu vou conseguir encher essa caixa? Vou, mas vai demorar muito tempo. O correto aqui é nós usarmos o quê? Então, uma mangueira, por exemplo, né, ligada numa torneira para encher a caixa d'água. Então, essa alternativa é falsa, ok? Uma piscina com dimensões de 10 metros, 5 metros e 2 metros, 10 de comprimento, 5 de largura e 2 de altura, quando totalmente cheia, tem volume de 10 metros cúbicos? Para nós sabermos, vamos fazer a multiplicação das medidas aqui, ó. 10 vezes 5, 50. 50 vezes 2, 100. Seriam 100 metros cúbicos e não 10, ok? Então, ela é falsa, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. A letra E. Nós temos aqui na letra E dizendo o seguinte: 100 metros cúbicos equivalem a 100 mil litros? Sim, equivale, porque um metro equivale a 1000. Então, 100 metros quadrados, né, vai valer o quê? 100 mil litros, ok? Metros quadrados não, desculpe, metros cúbicos, tá bom? É possível medir o volume de uma piscina com uma fita métrica? Sim, eu posso medir o volume, porque se são essas 3 medidas que eu preciso para achar o volume, o comprimento, a largura e a altura, eu posso pegar uma fita métrica, que geralmente tem 1 metro ou 2, né? E medir 1 metro, daí seguro ali, meço mais 1 metro e assim por diante. Então, é possível, sim, nós medirmos uma piscina com uma fita métrica, tá bom? Queridos, essa foi a nossa correção de hoje sobre volume. Qualquer dúvida, volte no vídeo, reveja com calma, tá bom? As explicações com bastante calma. Um beijo para você e até a nossa próxima aula.